O que acontece aqui é o seguinte, eu já fiz o código para a gente poupar tempo, porque as explicações geralmente já tomam uma porção considerável da aula, então já deixei o código pronto para a gente economizar esse tempinho, certo? Então o que eu vou fazer aqui é explicar para vocês ele linha por linha. Então a primeira coisa que a gente fez aqui foi importar duas bibliotecas, tá? Eu vou importar aqui uma fila de prioridade, que é uma espécie de estrutura de dados que vai ajudar a gente quando a gente estiver resolver o nosso programa, ok? Mas qualquer um desses dois imports aqui é opcional. Eu usei o import da fila de prioridade porque ele vai dar uma melhorazinha no nosso programa, no tempo de execução. Só que se você tiver numa linguagem de programação que não tiver esse import facilmente, você não precisa usar ele. Tudo que você precisa é manter uma lista ordenada, certo? Você pode fazer isso da forma que mais for conveniente. Então, ok, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a nossa fila de prioridade aqui e alguma biblioteca que vocês gostam de usar para gerar números aleatórios, ok? Nesse caso aqui, eu estou importando porque eu vou usar uma instância aleatória, certo? Eu vou gerar as coordenadas aleatoriamente. Como vocês provavelmente vão tentar repetir esse código, vocês podem usar qualquer biblioteca que vocês gostem de usar para gerar números aleatórios, certo? Não tem nenhum problema. Se vocês forem trabalhar com algo parecido em um problema real, vocês provavelmente vão conseguir essas coordenadas de alguma outra forma, certo? Através de uma API, de um Google Maps da vida, certo? Ou então de um banco de dados que você tenha. Então, a próxima coisa que eu fiz aqui foi criar uma variável para guardar o número de pontos que a gente está considerando. Então, digamos que nós estamos trabalhando dentro de um estado e cada ponto fosse um bairro, certo? Então, aqui os vértices representam os bairros, no caso. Então, nessa instância aqui que eu tinha já no meu computador, eu tinha 374 pontos e as conexões entre eles, ok? Então, por conta disso, eu botei 374 aqui. Quando vocês estiverem trabalhando com a instância do tamanho de vocês, vocês obviamente vão ter que mudar esse número aqui, tá? Vai depender do número de pontos que você está considerando. E aqui o nosso dicionário de grafo é justamente os pontos, certo? De 0 até 373, no caso, e as conexões deles. Então, o que isso aqui quer dizer? Aqui o nosso ponto 0, por exemplo, ele está saindo de 0 e chega no ponto 150 por um caminho que tem tamanho 812, certo? Isso aqui é importante porque nós vamos guardar o que a gente conhece como lista de adjacência, certo? A gente está guardando o quê? Quais são os caminhos que existem entre os nossos pontos. Nem todo bairro, por exemplo, tem uma conexão direta para outro bairro. Às vezes tem que passar por um bairro intermediário, certo? Então é isso aqui que o dicionário está guardando para a gente. Está basicamente falando o seguinte, olha, para todos os pontos que eu conheço, quais são os caminhos que saem desse ponto e chegam em algum outro, certo? Então, para cada bairro que eu conheço, quais são os caminhos que saem desse bairro e chegam em algum outro ponto, certo? Algum outro bairro. Então aqui eu tenho de 0 até 150 custa 812 essa minha viagem. De 0 até 280 custa 464 e assim por diante, certo? O primeiro valor aqui é o bairro de saída ou o ponto de saída e o segundo valor é o ponto de chegada, ok? E esse terceiro valor é o tamanho do percurso. Então tudo bem. Aqui é a parte de gerar as coordenadas aleatoriamente. Como a gente está tentando fazer um algoritmo que vai usar o cálculo da distância para pular alguns vértices que a gente não vai precisar visitar para descobrir o nosso melhor caminho, a gente vai precisar gerar isso aqui, certo? Essa informação de alguma forma. Eu escolhi gerar aleatoriamente. É claro que vocês vão ver o problema de vocês. Se vocês não tiverem as coordenadas, vocês podem gerar aleatoriamente para vocês testarem o algoritmo, mas se já tiverem é mais fácil, ok? Então aqui eu criei dois dicionários, mas existem várias outras formas de fazer isso. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: para cada ponto das minhas coordenadas aqui, que eu comecei inicializando entre 0 e 373, certo? Então, aqui meu coordenadas, se eu rodar, deixa eu rodar aqui, rodar, rodei. Se eu rodar aqui o coordenadas, a gente vê que ele tem uma chave para cada ponto que ele conhece, certo? Ou seja, vai de 0 até 373 ali embaixo. Então, tudo bem. Para cada ponto desse, eu vou gerar uma coordenada x e y aleatória e vou ver se a coordenada x e y já foi usada, certo? É isso que esse dicionário aqui representa. Se ela já foi usada, eu vou gerar um novo par de coordenadas x e y, certo? Posso até tirar esse print aqui, que é só para teste.
Caso contrário, eu vou colocar aqui as coordenadas do meu ponto, certo? Eu vou atualizar as coordenadas. Ele vai ter agora um novo par de coordenadas x e y. E nós vamos colocar um par no nosso dicionário de coordenadas usadas, certo? Então, por exemplo, na primeira vez aqui eu gerei 100 para a coordenada x e 50 para a coordenada y. Eu vou ver 100 e 50 já foi usado? Se sim, se esse par já foi usado, eu vou gerar um outro par. Se não, tudo bem, eu vou pegar esse par, que é 100 e 5, né? Vou colocar ele aqui no meu ponto. Então, digamos que foi para o ponto zero. Então, o ponto zero vai ser 100 na coordenada x e 50 na coordenada y, ok? E o meu dicionário de usados agora vai receber um par de coordenadas chamado 100 e 50. E a gente vai colocar um valor qualquer aqui, pode ser um valor true, certo? Então, o que acontece? Quando a gente rodar mais uma vez, digamos que lá no ponto número 50, a gente gerou aqui o mesmo par, 100 e 50 aqui, ok? Como o par de coordenadas 100 e 50 já foi usado, vai estar aqui no nosso dicionário, ele vai gerar um novo par. Então, é basicamente isso que esse for está fazendo. E aqui eu posso até deletar o dicionário de usados depois, porque eu não vou precisar usar ele para nada, eu só preciso usar ele para fazer essa verificação aqui. Então, pode rodar? E ok. E agora nós precisamos de duas coisas, o nosso ponto de saída e o nosso objetivo, certo? Nosso ponto de saída lá no nosso grafo era aquele ponto verde, certo? Nosso objetivo era aquele ponto vermelho. Então aqui eu estou falando o seguinte, eu vou sair do ponto zero e eu quero chegar no ponto 157. E eu preciso que o algoritmo me devolva o melhor caminho, certo? Então, ok. Essas duas variáveis aqui são importantes porque todo o resto do nosso programa, daqui para baixo, vai depender da escolha dessas duas variáveis, ok? Então aqui, por exemplo, se você for programador de um programa de navegação via satélite, o ponto de saída vai ser as coordenadas onde o seu cliente está e o objetivo as coordenadas para onde o seu cliente quer chegar, certo? O ponto que ele escolheu lá. Então, ok. Lembrando que aqui a gente já calculou essas coordenadas, então a gente sabe aqui, por exemplo, se a gente rodar e colocar coordenadas da saída, a gente vê aqui que o ponto zero está nas coordenadas 85 e 49. E o nosso objetivo está nas coordenadas 440 e 456, ok? É claro que se você for usar um programa real, provavelmente vai ser latitude, longitude, certo? Mas aqui a gente está usando só x e y, que é para facilitar. Então, agora o que nós vamos fazer é aquele cálculo da distância que eu mencionei. Nós temos duas opções. Ou a gente faz o cálculo da distância de Manhattan, que é aquele dos catetos, certo? Eu somo a parte vertical e depois a parte horizontal, ou eu somo a diagonal, certo? Ou a distância vira diagonal. Eu deixei aqui no código as duas formas, vocês podem fazer como vocês preferirem, ok? Então, essa aqui é a distância de Manhattan, ou seja, é a parte vertical mais horizontal, e aqui a euclidiana é a diagonal que a gente está acostumado, ok? Vocês podem copiar da forma que vocês quiserem. A parte importante aqui é o seguinte, para cada coordenada eu vou calcular essa distância, desde que essa coordenada não seja as coordenadas do ponto de saída nem as coordenadas do ponto do nosso objetivo, certo? Para esses dois a gente não precisa calcular, a gente vai só dar um contínuo aqui para passar para a próxima iteração, ok? Então a coordenada x aqui vai ser o módulo da nossa coordenada x do objetivo menos a coordenada x do nosso ponto i qualquer, ok? Então por que um módulo? Porque pode ser, por exemplo, mais uma vez, as nossas coordenadas foram geradas aleatoriamente. Então o que acontece? O meu objetivo aqui está na coordenada y 456, na coordenada x 440. Se eu tiver um ponto que está mais para a direita, ou seja, ele está aqui na coordenada x 500, por exemplo, quando eu fizer 440 menos 500, eu vou ter menos 60, certo? Só que não existe distância negativa, então quando a gente pega o valor absoluto, a gente pega só o valor sem o sinal. Ou seja, em vez de pegar menos 60, a gente vai pegar 60. Porque no caso está pegando um caminho que é como se fosse descer, por exemplo, e pegar para a esquerda, certo? É basicamente por isso que a gente tem aqui o absoluto aqui. Se você tiver dificuldade em usar o absoluto, certo? Se a sua linguagem de programação não tiver uma função fácil assim para você usar, pode fazer um if e verificar se essa subtração aqui for negativo, for menor do que zero, você simplesmente fala para ele multiplicar por menos 1, ok? Eu coloquei esse absoluto aqui porque no peso de Manhattan, a gente só soma. Então, se a gente tivesse aqui um número negativo, nosso peso daria errado. Mas na distância euclidiana não daria esse problema, ok? Porque a gente está fazendo quadrado aqui embaixo.
É basicamente isso. O nosso peso virtual vai ser aquele peso que a gente vai atribuir a cada ponto, certo? E ele só vai servir para comparação. Ele não vai alterar realmente o tamanho real do nosso caminho, certo? Se eu tiver um caminho do ponto 0 até o ponto 10 que custa 100, o peso virtual só vai me ajudar a chegar no ponto 100 mais rápido, ok? Mas ele não vai somar no peso do caminho do ponto 0 até o ponto 100. Então é por isso que a gente chama de peso virtual. Então, ok. Pode rodar essa aqui, sem problema. Só para a gente ter aqui uma noção, se eu pegar aqui o peso virtual, nosso ponto de saída, ele vai ser zero, porque a gente inicializou ele em zero aqui. E a mesma coisa para o nosso objetivo. Ok? Objetivo. Também vai ser zero. Para todos os outros, vai ser um valor qualquer, certo? O valor calculado ali. Então, tudo bem. Agora nós vamos criar nossa fila de prioridade, que a gente vai usar essa importação aqui depois. E basicamente ela vai fazer o seguinte, toda vez que a gente inserir alguma coisa nela, ela vai deixar ordenada. Então, vamos lá. No início ela é só uma lista qualquer, certo? E aqui embaixo que a gente vai usar os métodos para ordenar ela. Então, antes de fazer isso, o que a gente precisa? A gente vai criar duas listas, tá? Uma lista que vai conter os caminhos conhecidos, que vai ser a distância de todos os caminhos que a gente conhece entre um ponto e outro, e uma segunda lista, que é a lista de predecessores, que é basicamente o que vai permitir a gente refazer o caminho, reconstruir o caminho de trás para frente, ok? Então, digamos que o nosso objetivo fosse chegar no ponto 100. Eu vou começar a pegar meu caminho no ponto 100 e vou ver o predecessor do ponto 100, até eu chegar lá no meu ponto de saída, que seria o meu ponto 0, por exemplo, ok? Então, basicamente, essa lista aqui serve para deixar a gente reconstruir o nosso caminho. E a lista aqui de cima, os caminhos conhecidos, servem para a gente calcular o tamanho em si desse caminho, certo? Se vai ser 200 minutos, se vai ser 200 quilômetros, enfim, a medida de distância que você preferir usar. Então, ok. Feito isso, a gente pode rodar aqui, né? E agora sim a gente vai estar aqui a parte da fila de prioridade. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir na nossa fila de prioridade a tupla, né? Zero e saída. O que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar para vocês. A nossa fila de prioridade funciona da seguinte forma. O primeiro valor é um valor-chave que vai manter a nossa lista organizada, certo? Como aqui não tem nenhum outro valor, eu basicamente só coloquei zero aqui porque eu sei que vai ser o primeiro, tudo bem? Mas digamos que eu queira inserir um outro valor aqui. Então vou criar aqui mais uma linha. Vou copiar isso aqui. Vou falar, olha, tem um ponto de tamanho 20 na sua lista, certo? De custo 20 e o ID dele é 56. Quando eu adicionar aqui no meu heap push, ele vai adicionar isso na nossa lista e vai deixar organizado, ok? O que acontece? Quando eu botar aqui um outro valor, por exemplo, botar 10 e 236. Então, 236 é o ID e 10 é o peso, certo? É o custo. Então, ok, eu vou inserir mais uma vez. Vocês podem perceber o seguinte, poxa, mas não está organizado, certo? Mas na verdade está. Porque o que acontece é que quando a gente for retirar algum valor da nossa fila de prioridade, a gente vai usar o heap pop. E ele vai tirar a tupla, no caso, que tem a maior prioridade. Então vamos lá. A maior prioridade aqui, no caso, é a prioridade 0. A segunda maior prioridade é a prioridade 10. E a terceira maior é a prioridade 20. Certo? A gente começa de baixo até para cima. Então, quando eu retirar, a primeira coisa que ele tem que mostrar para mim é a prioridade 0. Então ele mostrou aqui 0. A segunda tinha que ser a prioridade 10. E é o que ele me mostra aqui, certo? Mesmo que a nossa lista tivesse bagunçado, o que acontece é que quando ele usa o hip pop, ele organiza de forma que ele está sempre tirando a tupla que tem um custo mínimo aqui, ok? E se eu tirar aqui mais uma vez, ele vai tirar de custo 20. Então é basicamente para deixar organizado. Vou tirar aqui. Se você não tiver a facilidade de usar uma biblioteca já feita com essa fila de prioridade, o que você pode fazer é um método, e é o que acontece. Quando você fizer esse método, você basicamente vai fazer o seguinte. Toda vez que uma nova tupla for inserida na sua lista, você ordena a sua lista pelo valor da chave, certo, gente? O valor que está aqui no começo. Então, vou mais uma vez rodar aqui para a nossa fila de prioridade zerar de novo. Então, tá ok. E aqui é o nosso algoritmo em si. Para quem conhece, isso aqui é um algoritmo de Dijkstra normal. Ok? Já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o algoritmo de Dijkstra. Mas, basicamente, nós alteramos ele para usar a orientação ao nosso objetivo, certo? O nosso objetivo está aqui.
Então, o algoritmo de Dijkstra é um dos melhores algoritmos que tem para você calcular menores distâncias, certo? Só que o problema é que ele calcula menores distâncias para todos os pontos, ok? Ou seja, você tendo um ponto de saída definido, ele vai calcular a menor distância desse ponto de saída para todos os outros pontos do seu grafo. Ok? Basicamente isso. Então, o que a gente quer não é calcular a distância do nosso ponto de saída para todos os outros pontos. A gente quer o nosso ponto de saída para o nosso objetivo. Então, a gente vai usar algumas estratégias para diminuir esse tempo, diminuir essa consideração. Ok? Então, aqui é o nosso ponto de saída. A primeira coisa que a gente precisa verificar é se existe algum arco, né, alguma aresta, algum caminho que sai do nosso ponto de saída. Digamos que o nosso ponto de saída seja uma ilha. Se ele for uma ilha, ele não vai ter uma conexão com os outros pontos. Então, a gente nem vai precisar calcular a distância porque esse caminho não existe, certo? Ele simplesmente não existe. Não tem como chegar do ponto de saída para qualquer outro dos pontos, muito menos para o nosso objetivo. Então, a gente vai verificar se existir alguma forma de sair do nosso ponto de saída, nós vamos usar nosso algoritmo. Se não, nós vamos simplesmente falar, olha, não existem caminhos que saem do nosso ponto de saída, certo? Você não precisa rodar o algoritmo aqui. Então, tudo bem. O nosso algoritmo aqui, depois disso, é basicamente o algoritmo de Dijkstra normal, certo? O que nós vamos fazer? Enquanto a gente tiver alguma coisa na nossa fila de prioridade, enquanto o tamanho dessa fila de prioridade for maior do que zero, nós vamos rodar nosso algoritmo. Quando não tiver nada dentro dela, ou a gente tiver chegado no nosso objetivo, que é esse if aqui, o que vai acontecer é que nós vamos continuar calculando os melhores caminhos, ok? Então, esse if aqui ele serve para interromper a execução depois de chegar no objetivo. Então, se eu já cheguei no nosso objetivo pelo melhor caminho e agora eu estou procurando um caminho que sai do nosso objetivo, eu posso parar, certo? Então, basicamente, isso aqui já é uma das economias que a gente vai fazer no nosso algoritmo. Quando a gente chegar nesse cara, a gente vai simplesmente parar, ok? Não precisa mais calcular nenhum caminho. Isso é, desde que não exista nenhum outro caminho melhor do que a gente conhece para chegar nesse cara. Então, por isso que aqui a gente está pegando ele aqui em cima, certo? Porque o nosso ponto atual aqui só vai virar o nosso objetivo se nós já tivermos procurado todos os caminhos até o objetivo, tivermos encontrado o caminho melhor, certo? Nós encontramos o caminho melhor e o que acontece é que agora nós tentaríamos achar caminhos que saem do objetivo. E isso a gente não precisa, certo? Então a gente para aqui. O que a gente faz aqui na primeira linha de código é simplesmente aquele hip hop que a gente estava fazendo aqui em cima, certo? A primeira coisa que a gente pega é uma distância e a segunda coisa que a gente pega é aquele ID, certo? Então, o que acontece? Esse segundo if aqui também é outra forma da gente poupar tempo de execução, certo? Essa distância, a gente vai ver o que ela representa mais embaixo, mas basicamente ela é o seguinte. Digamos que eu encontrei, vou fazer aqui em cima, digamos que eu quero chegar no nosso objetivo, que é o nosso ponto 157. Então, eu tenho um caminho que, chegando no ponto 157, através do meu ponto 10, por exemplo, esse caminho custa 100, certo? E eu tenho um outro caminho que eu acabei de descobrir, que ele chega no ponto 157, através do ponto 11. Só que esse caminho que eu acabei de descobrir é 150, o tamanho dele. Como o melhor caminho que eu conheço é o caminho de tamanho 100, eu sei que esse melhor caminho aqui, eu não preciso calcular ele, porque ele já é pior do que o melhor caminho que eu conheço, certo? Então esse aqui fala o seguinte, olha, se a distância atual, que no caso seria o 150, for maior do que o melhor caminho que eu conheço para o ponto atual, que é o 157, somado com o peso virtual do nosso ponto atual, e aqui que entra o nosso peso virtual lá de cima, não precisa rodar a parte de baixo do algoritmo, simplesmente use o continue para ir para a próxima execução do while, ok? Então é basicamente isso daqui. Essa distância aqui, ela está aqui embaixo e quando a gente chegar aqui a gente vai passar por ela mais uma vez. Mas basicamente o que você precisa notar aqui é o seguinte, só vai ter o peso virtual do lado direito da inigualdade, ok? Por enquanto. Então tudo bem. E agora sim é o nosso algoritmo em si, ok? As duas partes aqui são para economizar tempo. Na verdade, essas três partes aqui, né? Porque o hip-hop também facilita no tempo de execução. E aqui em si é o nosso algoritmo. Então, ok.
Lembrando que nós começamos com uma distância zero aqui no nosso ponto de saída. O que vai acontecer aqui com a gente é o seguinte. Eu vou percorrer todos os caminhos que saem do nosso ponto atual. O nosso ponto de atual no começo é o nosso ponto de saída, certo? Então, vou me perguntar basicamente o seguinte. Quais são os caminhos que saem desse nosso ponto de saída? Em quais bairros eu consigo chegar saindo do nosso bairro inicial, certo? E eu vou percorrer todos eles. Como eu estou percorrendo aqui o nosso grafo, lembrando que o nosso grafo está dessa forma aqui, né? A chave é o nosso ponto de saída, certo? O primeiro valor da tupla é o ponto de chegada, o segundo valor da tupla é o custo do ponto de saída até o ponto de chegada, certo? Então aqui eu estou saindo de zero, quero chegar em 150, e o custo de sair de zero e chegar em 150 é 812, ok? Então, aqui no nosso for, eu estou pegando esses dois valores, que é o ponto de chegada e o custo. Tudo bem. E aqui eu vou ver o seguinte. Se a distância mais o custo, certo? Ou seja, se a distância até chegar no ponto que eu estou atualmente, mais o custo de onde eu estou para o próximo ponto, for menor do que o melhor caminho que eu conheço para o ponto em que eu quero chegar, somado com o peso virtual, aí eu vou atualizar os nossos valores. Então, o que isso aqui quer dizer? Mais uma vez, digamos que eu conheça um caminho e ele faça o seguinte, ele vai de zero, ele chega no ponto 56 e depois ele chega em 157, ok? E esse ponto aqui, esse caminho aqui, perdão, ele tem tamanho 50. Então, é o melhor caminho que eu conheço no momento. Digamos que agora eu descobri um outro caminho, certo? Eu descobri um caminho que vai de zero, por exemplo, até 78, e de 78 ele vai para 157, certo? Pode ter outro ponto aqui também. Basicamente, o que a gente está importando aqui para a gente no momento é o 157 aqui, que é o nosso ponto de chegada. Digamos que esse caminho tenha tamanho 80, ok? Então, esse aqui é o melhor caminho que a gente conhece, esse aqui é o caminho que a gente está tentando descobrir agora. Então, a gente vai ver o seguinte, bom, entre pegar esse caminho aqui, 2 até 78, e somado com o custo de 78 até 157, eu tenho 80, certo? Então, essa parte da nossa expressão é 80, que é o tamanho, a gente pega o caminho de 2 até 78, mais o tamanho de 78 até 157. Então, ok, essa parte aqui a gente sabe que é 80. E o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, bom, qual é o melhor caminho que eu conheço até 157? É um caminho de tamanho 50, certo? Então aqui eu tenho 50. Ótimo. Qual é o peso virtual desse ponto aqui? Se o peso virtual for 40, o que vai acontecer é que esse caminho é melhor do que esse caminho aqui, certo? Porque esse caminho tem tamanho 50, o peso virtual sendo 40, transformaria esse caminho aqui em um caminho de tamanho 90. Como no caso, a gente também pode ter uma situação em que o peso virtual seja 20, por exemplo, aqui nós teríamos 70, essa parte aqui da equação é 70, certo? Então, o caminho que nós conhecemos ainda é melhor. Então, nós não atualizamos. Nós só vamos atualizar se o caminho novo que a gente descobrir for melhor, certo? Caso ele seja melhor. Então, ok. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. O nosso caminho conhecido para o nosso ponto de chegada vai atualizar, certo? Ele vai passar a ser o valor do novo caminho que a gente descobriu. E o predecessor desse ponto de chegada vai ser o ponto atual, certo? Porque a gente está saindo do nosso ponto atual. Lembrando, certo? Aqui nós estamos saindo do nosso ponto atual e chegando nesse ponto de chegada aqui. E agora sim, nós vamos adicionar na nossa fila de prioridade uma nova tupla. Agora sim a gente vai entender por que essa distância não tem o peso virtual do lado esquerdo, certo? O que acontece aqui é o seguinte. Nós aqui falamos o seguinte, olha, o caminho conhecido agora vai ser distância mais o custo, certo? Só que quando eu estou botando na minha fila de prioridade, eu coloco distância mais o custo, certo? Porque lembrando, aqui eu estou falando que o caminho conhecido até o ponto de chegada é igual a distância mais o custo. E aqui eu estou falando que eu vou pegar o caminho conhecido até o ponto de chegada. Então, por transferência, né, isso aqui é isso aqui. Forma simples. Ok? Então, estou falando o seguinte, a distância mais o custo mais o peso virtual, nosso ponto de chegada, vai ser a nova distância. Ok? Então, a gente não está colocando o peso virtual nesses ifs aqui de cima, nos ifs onde tem a distância, porque a gente já colocou o peso virtual quando a gente somou essa distância, certo? Então, por isso que a gente não precisa colocar um peso virtual aqui
nesses ifs. Basicamente para isso que vocês precisam entender. E o segundo valor aqui, de novo, é só o ID do nosso ponto. Então, é um algoritmo um pouquinho complexo, então talvez você precise reassistir essa parte algumas vezes, certo? Principalmente para entender essa relação de pesos aqui. Mas é basicamente isso. O algoritmo em si não é muito grande e talvez um pouco difícil de entender. Então é por isso que é importante você ter visto a parte teórica, caso você tenha dificuldade, ok? Então, ótimo. Deixa eu ver aqui se eu baguncei a lista. Acho que não. A nossa fila de prioridade continua com 0 e 0, certo? E agora a gente pode simplesmente rodar isso aqui. Rodei e ele já calculou, certo? Então, de novo, nós tínhamos 370 pontos. Queremos encontrar um caminho entre 0 e 157 e nós encontramos aqui em uma fração de segundos. Okay? Então, essa parte aqui de baixo é basicamente o que vai remontar para a gente o nosso caminho. Então, o que essa parte aqui está fazendo? Lembrando que nós estamos sempre atualizando os predecessores, certo? Aqui, nessa parte aqui. Então, o que acontece? Eu vou montar o meu caminho de trás para frente. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que meu caminho termina no meu objetivo, que é o 157. Eu vou olhar qual é o ponto que vem antes de 157 no meu caminho. É o ponto 27, certo? Então, eu sei que meu caminho termina em 157, mas para chegar em 157, ele passou pelo ponto 27. Então, agora eu vou me perguntar, qual o predecessor de 27 nesse caminho? Que vai ser 241. Então, eu terminei o meu caminho em 157, cheguei em 157 a partir de 27 e cheguei em 27 a partir de 241. Eu estou montando de trás para frente. E vou continuar fazendo isso. 339 e 0. Quando eu cheguei em 0, como 0 é o meu ponto inicial na minha rota, ele não tem nenhum predecessor, certo? Quando a gente colocar 0 aqui na nossa lista de predecessores, a gente vai ver que está falando que é menos 1, certo? E isso porque a gente inicializou como menos 1 aqui em cima. Tudo bem? Justamente para ficar um ponto bem discernível. Tudo bem? Então, ok. O que o nosso while vai fazer aqui é basicamente o seguinte. Ele vai fazer esse processo que a gente fez ali em cima, certo? Só que automaticamente para a gente. Então, enquanto o predecessor do nosso objetivo não for menos 1, ele vai continuar inserindo aqueles predecessores na nossa lista. Okay? E ele vai fazer isso usando um insert, porque ele permite a gente colocar no começo da lista. Como a gente está montando de trás para frente, nós vamos ter que o nosso primeiro valor aqui na nossa lista vai ser o nosso objetivo, certo? Depois desse objetivo, nós vamos inserir no nosso primeiro lugar o predecessor desse objetivo e assim por diante, certo? Então, eu começaria com 157, por exemplo, e depois ficaria 27, certo? E depois ficaria 100 e alguma coisa, por exemplo. Okay? Então, ele está sempre inserindo na primeira posição. E no final do nosso while, a gente precisa só inserir o ponto de saída, certo? Para ficar bonitinho aqui no final. Então, novamente, aqui é um insert, e o insert toma dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição em que você quer inserir. Aqui é 0, porque a gente está inserindo no começo do vetor, certo? No começo da lista. E o segundo parâmetro é o que a gente quer inserir, que no caso é o ID daqueles pontos. Tudo bem? E a gente sempre está atualizando nosso objetivo conforme a gente está voltando na nossa lista de predecessores. Tudo bem? Então a gente pode rodar aqui. Nosso caminho vai mudar, porque a gente está sempre girando aleatoriamente, em cima das coordenadas e tal. Então sempre vai ter uma resposta diferente. E aqui é basicamente para mostrar para vocês o seguinte. Toda vez que eu não chego em um ponto através do meu algoritmo, esse ponto vai ter predecessor menos 1, certo? Porque a gente não descobriu nenhum predecessor para ele, porque a gente não passou por ele. Então, isso daqui, na verdade, é completamente opcional, vocês não precisam fazer isso aqui. Mas é basicamente para mostrar o seguinte: quantos pontos a gente deixou de visitar usando essas economias aqui. Okay? Se a gente rodar, a gente vai perceber que a gente economizou 59 pontos, certo? Então, de 370, nós só precisamos passar em 310. Nós economizamos 59. Okay? Então, se a gente rodar aqui de novo o nosso código, e agora eu vou rodar o código todo de novo, do começo, ele vai gerar para a gente aleatoriamente outras coordenadas, certo? E como ele vai gerar aleatoriamente, o nosso resultado aqui vai ser um pouco diferente. Rodei aqui o nosso código de novo, e agora ele economizou 100 pontos,
certo? Então, de 370 nós economizamos 100, então uma economia de um terço, certo? Nós economizamos um terço em questão de execução, o que, aumentando esse número aqui, vai ser uma economia bem grande, certo? Eu posso rodar aqui até mais uma vez, e dessa vez que ele rodou, a gente pode ver que ele economizou só 2, ok? Então, como a gente está gerando aleatoriamente, o que a gente tem que fazer é rodar várias vezes e pegar uma média. Então, pelo menos, a gente tem certeza que no pior dos casos, ele vai ser tão bom quanto o algoritmo de Dijkstra, que já é um algoritmo muito bom. E na média dos casos, ele vai ser um algoritmo melhor, porque ele não vai precisar passar por todos os pontos, certo? Então aqui novamente está economizando 6 e rodar mais uma última vez, e aqui ele economizou 173. Então, a gente tem que ter cuidado com essa média, mas no pior dos casos ele é um algoritmo bom e no melhor dos casos ele é um algoritmo ótimo, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês gostaram, deixem o dislike se vocês não gostaram. Comentem caso esteja alguma sugestão ou alguma dúvida e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso.